Certa vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e lhes disseram: Mestre, encontramos um homem que não nos segue e estava pregando e fazendo maravilhas nas ruas. E nós lhe proibimos. Jesus disse: Não proibais, porque aquele que comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Quem não é contra mim, é por mim. Não façam isso. Não precisa proibir. Eu amo Jesus por causa da ética que ele tinha, por causa da sabedoria que ele tinha, por tudo que ele era. Mas existem coisas em Jesus que me cativam especialmente. Jesus sabia trabalhar. Jesus era muito sábio e inteligente, respeitador e confiante em Deus. Jesus sabia que nada deste mundo pode lhe causar transtorno, mal, se o Pai não permitir. Nada atrapalharia o ministério de Jesus se ele não tivesse do Pai uma abertura para que isso acontecesse. Então os discípulos não viam assim. Os discípulos achavam que proibindo alguém de fazer algo, iriam com isso ajudar a Jesus. E se eles não fizessem isso, aquelas pessoas que estavam agindo de tal forma iriam atrapalhar Jesus. Os discípulos achavam também que para exercerem autoridade sempre era preciso proibir os outros fazerem certas coisas. Para Jesus, nem sempre proibir é a solução. Às vezes a solução é não proibir. Interessante. Às vezes a solução, vou repetir, não é proibir. A solução muitas vezes é deixar solto. Guarde isso na sua memória. Note se não é. Jesus, diziam os discípulos, encontramos um homem pregando em teu nome, fazendo maravilhas em teu nome, falando em teu nome, mas ele não segue o Senhor. Ele não está aqui conosco. E nós proibimos. Esses discípulos achavam que iam receber um elogio tão grande de Jesus. Achavam que iam ser galardoados por Jesus. Que Jesus iria dizer assim: muito bem, Pedro, João, Tiago, André, vocês fizeram bem. Deve-se proibir realmente esses impostores a todo custo. Deve-se barrá-los. Mas eles pensaram errado e Jesus agiu o contrário. Ao invés de dizer muito bem, Jesus disse muito mal. Vocês erraram. Não devem proibir essas pessoas. Mas, Senhor, eles não nos seguem. Ele não está no nosso grupo. Mesmo assim, Pedro, não fique preocupado com isso, em proibir ninguém. Pedro, aquele que é por mim, é por mim. Quem é contra mim, é contra mim. Se alguém comigo não ajunta, ele espalha. Você proibir, Pedro e João, vocês proibirem esses homens fazerem isso, não irão ajudar em nada. Deixem pregar. Deixem viver a vida deles. Jesus já havia dito que o joio iria se criar com o trigo. Os discípulos ouviram Jesus contar a história do joio e do trigo, que um senhor plantou o trigo, veio um inimigo, plantou o joio, ambas as plantas são parecidas, você pode facilmente confundir o joio com o trigo, e então alguém chegou e disse ao patrão, disse: olha,
O inimigo plantou o joio no meio do trigo. Não vai dar certo. O Senhor quer que a gente vá lá e arranque? Aí o Senhor Jesus disse que foi dito o seguinte: não vá arrancar o joio. Porque às vezes você vai arrancar o joio, meu filho, e finda arrancando o trigo também, porque parece um com o outro. Agora, na consumação do tempo, no final dos séculos, no fim do mundo, no derradeiro dia, no dia do juízo, virão os anjos do Senhor, e eles têm habilidade para isso. Aí eles arrancarão o joio e queimarão o joio no fogo, e o trigo recolherá para seu celeiro. Vocês prestem atenção que Jesus estava dizendo o seguinte: não tem como evitar o joio na terra. E o que é o joio? O falso cristão, o falso pregador, até mesmo o falso grupo de cristãos, até mesmo a falsa instituição cristã, ou vamos dizer, a falsa igreja. Porém, será difícil distinguir onde está a falsa e onde está a verdadeira. Quem é a falsa e quem é a verdadeira. Porque às vezes o grupo é falso, mas no meio dos falsos existem verdadeiros. Se você tentar arrancar o grupo de falsos, verdadeiros podem ser arrancados também. Jesus disse, sim, pelos frutos os conhecereis. Árvore boa não pode dar fruto mau, nem árvore má pode dar fruto bom. Dá para notar qual é a árvore frutífera e que dá fruto bom, e a árvore frutífera que dá fruto mau, e a árvore que não dá fruto nenhum. Pelos frutos conhecereis. Mas quando ele disse, pelos frutos conhecereis, ele não estava dando ordem para arrancar a árvore de fruto mau. Somente Jesus tem autoridade para amaldiçoar uma figueira brava. Ele chegou diante da figueira que não dava fruto e ele amaldiçoou, mas não foram os discípulos que fizeram isso. Somente Jesus tem autoridade para tomar certas atitudes e não os seus discípulos. Jesus, voltemos para a história anterior. Não proíbam. E aqueles discípulos ficaram instruídos a partir daquele dia que eles iam conhecer a verdadeira árvore de frutos, iriam saber que teriam que lidar com o joio no meio do trigo, mas não tinham autoridade para arrancar nenhuma árvore e nenhum pé de joio, mas que era necessário que ambos crescessem juntos. Então aqueles discípulos deveriam deixar aquele pregador falso seguir em paz, seguir seu caminho. Aqueles discípulos nunca mais deveriam se encontrar com um pregador falso, ou mesmo clandestino, e agir contra ele. Preste atenção. Eles deveriam ser os homens da paz. Eles não foram chamados para fazer confusão. Eles não foram chamados para proibirem ninguém de falar no nome de Jesus. Os discípulos deveriam fazer a missão que Jesus chamou, seguindo o Mestre, os 12 juntos, e não ficarem como caças fantasmas no meio da rua, procurando quem é que está pregando, mas não está no nosso grupo. Quem é que está curando, mas não anda com o Mestre. Quem é que está usando o nome de Cristo, mas não segue a Cristo. O Mestre disse, não fiquem perturbados com isso. Não andem proibindo ninguém. Vocês não têm tempo para estarem proibindo as pessoas de fazerem o que quiserem. Olhem, as pessoas podem enganar a qualquer pessoa, mas não enganarão a mim. Deixem eles.
Deixa ele pregar. Lá na frente, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, preste atenção. Uns pregam Cristo por amor, e outros pregam por porfia e insistência ou por outros motivos. O importante, disse Paulo, é que o evangelho de Cristo seja pregado por um motivo ou por outro. Então nós notamos o seguinte, que nós precisamos ficar em paz quando um grupo que não segue a Cristo insiste em falar de Cristo. Fiquemos em paz quando uma pessoa totalmente aversa a Jesus, de um comportamento totalmente diferente de Jesus, começa a falar de Jesus. Isso não deve nos trazer nenhum transtorno. Escute bem. Só que existem algumas verdades a ser ditas dentro disso. Em primeiro lugar, que quando Cristo disse, não proíba, ele também não quis dizer, apoie. Cuidado com isso. Ele não quis dizer com isso também, ajudem esse pregador. Vão lá assistir o evento deles, ou dele. Convide o povo e leve para lá. Escute bem. Entenda o que eu estou te dizendo. O Senhor Jesus disse umas coisas, mas ele não disse outras, nem quis dizê-las. Jesus só disse, não proibais. Deixe essa pessoa de mão. Deixem de confusão. Mas ele não disse. Vão lá, ajudem esse pregador, diga a ele que eu estou satisfeito com ele, e ele continue a falar. Eu estou do lado dele. Vão lá dar uma forcinha também. Escutem bem. Uma coisa é arrumar confusão, proibindo pessoas de fazerem o que quer. Nós não devemos fazer isso. Outra coisa é dar a mão, é estender o braço, é protegê-los, é ajudá-los, é comungar com eles. Jesus não mandou os discípulos comungarem com aquele homem. Preste atenção. Jesus não orientou seus discípulos a ajudarem o ministério daquele homem se estabelecer. Jesus não mandou que fizesse isso. Jesus só disse aos discípulos para não arrumarem confusão. Lá na frente, você vai ver que o mesmo Paulo que disse, uns pregam por um motivo e outros por outros. Uns por amor e outros por insistência ou vontade carnal. Paulo disse, o importante é que o evangelho seja pregado por um ou por outro. Mas esse mesmo Paulo que disse isso, disse assim, cuidado com aquele que se diz irmão e não anda como irmão. O apóstolo Pedro também disse, provai os espíritos, os mensageiros. Podemos entender os pregadores, podemos entender os missionários, aqueles que se dizem obreiros, mas provai-os para ver se vem de Deus. O Jesus que mandou não proibi-los, não proibiu deles serem deixados à vontade. Jesus proibiu de proibirmos, mas não nos proibiu de nos afastarmos. Paulo disse, afastai-vos de todo aquele que se diz irmão e que anda enganosamente e que andam erradamente. Preste atenção, tenha a sabedoria de Jesus e dos apóstolos.
Nós vivemos numa época bem parecida. E atenção para o que eu vou falar. Na sua rua deve ter um pregador piedoso, amoroso. Na sua cidade, no seu bairro, você deve conhecer um pregador ou uma pregadora que anda nos caminhos do Senhor Jesus. Um pregador sincero, uma pregadora sincera, um homem crente, uma mulher crente, sem ganância, sem vaidade, amoroso pela palavra, amorosa pela palavra, amoroso pela obra, amorosa pela obra, bom testemunho, bom caráter. Deve ter alguém assim perto de você. Uma pessoa que anda com Cristo, com a Bíblia, comprometida com o Evangelho de Cristo, e você deve conhecer alguns desses. E você deve até ir à igreja dessa pessoa, quem sabe você é até membro dessa igreja. E ovelha desse pastor. Meus parabéns. Mas na sua cidade você deve conhecer também um ou outro, ou mais de um, que vive a vida pregando contra o que Cristo falou. Sabe-se de pregadores que mandam você colocar Deus contra a parede e dizer que Deus tem que lhe dar algo, porque você é filho de Deus. Confronta Deus mesmo. Sabe-se de pregadores que vendem tudo, desde o tijolinho, ao grão de feijão, ao grão de arroz, à vassoura ungida. Sabe-se de tudo, das vendas dos objetos ungidos, as novas indulgências vendidas nas igrejas. Sabe-se de tudo. Sabe-se de pregadores que, ao implantar igrejas numa cidade, a primeira coisa que eles fazem é ligar para os crentes que já são convertidos para chamá-los para suas igrejas. Eles não chegam ali para ganharem almas para Jesus, mas para ganharem pessoas para elas. Sabe-se de pregadores que chamam você para a igreja dele dizendo: aqui tem milagre, como se nas outras igrejas não existissem milagres. Sabe-se de pregadores dizendo: olha, a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus está aqui. Alguns deles sugestionando que a graça está apenas ali ou em maior grau ali. Sabe-se de pregadores de diversas maneiras que lhe enganam com falsos milagres. Vocês já ouviram falar do milagre do ovo ungido? Ovo de galinha. Você levava para casa e amanhã você trazia. E lá dentro do ovo de galinha, se tivesse macumba em sua casa, aquele ovo iria atrair a macumba para dentro daquele ovo. E as pessoas iam e dava certo. No final das contas, aquele pregador colocava, antes de enviar para sua casa, a macumbinha dentro do ovo, para você achar que tinha saído aquela macumba de sua casa. Preste atenção. Tem de todo jeito. Sabe-se de pregadores que compram e não pagam, que perseguem os outros, que vivem metidos na política de cheio. E eu não tenho nada contra a política verdadeira. Eu só tenho contra a sacanagem que existe, porque é contra a palavra em muitos setores, em muitos deles. E mesmo que não existissem essas sacanagens em muita parte, mas vai existir em todo lugar. Não é novidade. A sacanagem vai existir em toda parte. É tanto que eu estou falando da sacanagem no meio da religião. Mas a política nunca deveria atrair o coração de nenhum pregador do Evangelho. O pregador, ele deve pregar contra o mal da política e abençoar os verdadeiros homens que são chamados para governar a nossa nação. Mas não tem como um pastor conciliar igreja e política em lugar nenhum. Novamente eu digo, o pregador pode pregar contra o pecado que existe na política e abençoar o bem que a política causa em nossa nação. Como pode pregar contra o poder judiciário que erra o erro sem agredi-los, ou pregar contra qualquer pecado em qualquer setor. Mas um pastor não tem como conciliar certas coisas. A igreja e a política, a igreja e o Estado, a igreja e outros setores. Ele foi chamado para pregar o Evangelho. Mas existem pastores que mergulham, porque a política
vamos dizer, dá dinheiro. Como também ser um bom pastor e prosperar na obra de Deus, Deus pode abençoá-los financeiramente também. Tem alguns pastores que Deus abençoou. E são esses que mais Deus abençoa, que muitas vezes se atraem pelos centenas, pelos milhares, dezenas de milhares de reais ou dólares que a política oferece. Então, muitas vezes, nós temos que acreditar que o que atrai a muitos pregadores para a política não é o desejo de fazer o bem ao país, mas o dinheiro que corre. Aí vamos seguinte, você vai ver isso em toda parte, os escândalos em toda parte, pregadores falando o que não devem, falando o que Deus não faz, prometendo e não cumprem. Mas quando você não recebe, você não recebeu por causa de sua fraca fé. Então você finda chegando, contribuindo com tudo, comprando tudo que é de indulgências lá, mas quando não der certo, o problema é seu. Você deu seu dinheiro, mas você não teve a fé suficiente. Então vamos para outra campanha, mais um salário mínimo, isso dá certo. Jesus disse, não proíbam. Não proíba. Aquele pregador que chega, faz confusão numa igreja e abre outra igreja no mesmo bairro para concorrer, literalmente para concorrer. Jesus disse, não proíba. Deixe eles pregarem. Deixe eles se virarem. Não proíba. Mas também ele não disse, ajude, abençoe, dê uma palavra, recomende. Ele não falou. Ele só disse, não proíba. O meu trabalho como pregador e o seu como servo de Deus é não proibir. Passou de frente, fique em paz. Nem amaldiçoe e nem abençoe. Nem proíba e nem se envolva. Pode ser que aquele lugar um dia seja atraído pela graça de Deus, porque de qualquer maneira tem uma Bíblia ali dentro. E Jesus disse que existem ovelhas que não estão no aprisco dele. Quem sabe, a qualquer momento, eles leem a Bíblia ali e se convertem de fato e dizem assim, meu Deus, nós estávamos errados. Ou alguém que está ali buscando a Deus com sinceridade, se desperte e diga, meu Deus, eu despertei para a tua palavra, mas a tua palavra não está aqui. Aí corra para um lugar sincero de fato. Não se deve proibir. Deixe o rio correr lentamente, vagarosamente, deixe o rio seguir o seu curso. Não tente barrar o rio, mesmo que ele traga vasculhos. Não tente barrar o rio, mesmo que venham pedras. Deixe os pregadores pregarem. Haverá um dia do acerto de contas. Aquele que mais conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, a Bíblia diz que será esse castigado com muito mais vigor. Aquele pregador que pregou o Evangelho, mas não tinha compromisso com Jesus e nem com o Evangelho, usava o Evangelho como meio de lucro, o púlpito como balcão de negócio, os crentes como se fossem clientes da noite. Meu irmão, naquele dia irão chegar diante do Cordeiro e porque conheceram muito e fizeram nada, ou menos que nada, serão castigados no inferno com muito mais açoites. Geralmente essas pessoas têm uma certa informação das Escrituras. É tanto que elas sabem torcer o texto sagrado para enganar as pessoas. Elas não vão falar no diabo. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, ele prega no teu nome. Claro, eles não vão usar o nome do diabo, porque vai espantar as pessoas. Tem que usar o nome de Jesus, que o nome de Jesus atrai. Então usam o nome de Jesus para benefícios próprios. Mesmo assim, pregam uma palavra. Quem sabe alguém será atraído para Cristo. Ou aquele mesmo pregador. Deixe o tempo passar. Nós estamos no tempo da graça. Mas também não se envolva. Não contribua financeiramente. Não abençoe nem amaldiçoe. Você deve se manter neutro e com Cristo. Aqueles discípulos deveriam deixar aquele pregador de mão e continuarem com Cristo, fazendo o que Cristo orientava, e deixarem aquele pregador que não seguia Cristo de mão. Por que aquele pregador não seguia Cristo? Eu não sei. Existem vários motivos porque alguém não quer seguir Cristo. Muitos não querem seguir a Cristo porque, seguindo a Cristo, tem muitos compromissos.
Para ser um pregador realmente comprometido com Jesus, tem uma responsabilidade tremenda. Ele tem que abandonar certas coisas que nem pecados são. Tem certas coisas que um pregador, um pastor comprometido com Deus não faz. Não é porque não seja pecado, não é porque seja pecado. É por outro motivo, é por questão de ética, por questão de testemunho, por questão de cultura, por questão de respeito. É tanto que Paulo disse, olhe, não é bom nem comer carne se teu irmão se escandalizar. Se teu irmão se escandalizar. Se você sentar numa mesa e você começar a tomar qualquer suco e o irmão se escandalizar, não faça isso de frente a ele. Quer dizer que não é pecado beber aquele suco, comer aquela carne, mas tem alguém que se escandaliza, não coma. Não seja uma pessoa de confusão. Deixe as águas correrem. Sigam a mim, era isso que Cristo queria dizer. Não ande à procura de bagunça. Não ande fazendo barraco em lugar nenhum. Proíbe aqui e libera ali. Não é isso. Vocês levam a minha palavra, andam comigo. Mas se lembrem, isso não foi um aval para estar ao lado daquele pregador, para estar debaixo das asas daquele pregador, porque aquele pregador que não seguia a Cristo podia ser um impostor ou qualquer outra coisa, porque não seguia, falava de Cristo, mas não seguia a Cristo. Cuidado com os pregadores que chegam na sua cidade, chegam na sua casa, falam de Cristo e você os recebe e também recebe a ministração da oração deles. Você não sabe nem quem são. Você não pode proibi-los de pregar na sua rua, de pregar na sua cidade. Pelo contrário, você tem que liberá-los. Mas Jesus não mandou se unir com eles. Eu vou dar uma força, eu vou dar a mão. Você sabe de onde eles vêm? Sabe por que vieram? Sabe para que vieram? Você conhece seu pastor? Conhece sua igreja? Sabe da procedência dele? O que é que você quer ir procurar um outro? O que é que você quer de sua vida mais? O que é que você anda à procura? Sua pastora, sua missionária, seu pastor, seu apóstolo, são pessoas de Deus? Você conhece a vida deles? São esposos de uma só mulher? São pessoas de respeito? São pessoas de índole cristã? São pessoas de bom testemunho, de bom caráter? Pessoas de oração, pessoas da Bíblia, comprometidas com Deus e levam a Deus a sério? São pessoas piedosas? Eu pergunto, o que é que você quer ir atrás de um pregador que chegou na sua cidade, que você não sabe de onde vem? Você não foi chamado para colocar obstáculo diante dessas pessoas, mas também Jesus não lhe liberou para estender a mão para eles e abençoá-los, porque você não sabe quem são. O tempo vai mostrar. Alguns que vêm para a sua cidade, vêm formados, vêm com modos, vêm com testemunho de Deus. Você sabe de onde eles vêm. Eles não têm dificuldade de fazerem relacionamento, vêm com ética, procuram primeiro os pregadores que já existem e respeitam-nos e vêm com humildade. Você não conhece quem chega, você conhece bem o seu pastor, que está com você há anos, há tempos, que recebe você, que ora por você. O que é que você quer se envolver com quem você não conhece? Meu irmão, não faça confusão com ninguém, mas não estenda a mão no sentido espiritual para quem você não conhece. Nem receba imposição de mãos de pregadores que você não sabe. Incrivelmente, tem crentes que sabem do pregador que errou, do irmão que bagunçou em igreja tal, de um irmão que não quis obedecer à doutrina da igreja tal, que se levantou contra, e eles ainda vão e dizem, ore por mim. Quer dizer que esses estão recebendo o mal sobre eles, sabendo. Eles não entendem que aquele pregador que não pertence ao seu grupo, por um lado pode ser um homem de Deus, pode não estar no seu grupo, no nosso grupo, por um motivo opcional, mas pode ser também um mala, um impostor, um falso pregador, um falso profeta, cheio de inveja, de engano e de dolo, que não tem nada de bênção para lhe dar. Aí daqui a pouco, um irmão se levanta dizendo, estou passando por essa e essa outra luta. E ele não sabe que essa luta ele adquiriu
esse problema ele adquiriu na imposição das mãos daquele falso profeta. Na hora que aquele falso profeta, aquele pregador falso disse, olha, eu te abençoo, e usa o nome de Jesus, da boca para fora, e aquela pessoa diz amém, sai debaixo da mão daquele falso pregador, ele carrega na sua vida um mal espiritual, por muito tempo e às vezes por todo sempre. Se um falso pregador lhe batizar, você vai ter problema. Se ele fizer seu casamento, você vai ter um problema. Se ele orar na sua cabeça, você vai ter um problema. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com as coisas de Deus. O pregador do evangelho não é que nem o dono de uma empresa. Não é como o prefeito de uma cidade, que não carregam sobre si nenhuma autoridade espiritual. E mesmo assim, se você os procurar e se topar com alguém de mau caráter, você ainda tem problemas aqui. Agora multiplique isso por 100, por 1000, quando se tratar de um falso pregador. De um pregador ruim, de alguém que não conhece a Jesus, mas está na religião para adquirir bens. E conseguem. Muitas vezes. Porque as pessoas vão, muitas vezes, enganadamente. Mas, quem sabe, esta mensagem vai mudar a vida de muita gente. Para isso, você precisa ter ouvido essa mensagem com muito carinho e no meu canal do YouTube, que ela vai estar lá disponível para você. Bispo Amaro Oficial. E procure essa mensagem lá com o título É Proibido Proibir. E mande para outras pessoas. Insistam para que as pessoas assistam essa mensagem. E que Deus abençoe sua vida. Não proíba, mas não se envolva. Deus abençoe.